Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 17 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Os prefeitos das 26 capitais e de dezenas de municípios se encontram com os presidentes do Senado e da Câmara esta manhã aqui no Congresso. Eles vão debater o Pacto Federativo. Quem traz informações ao vivo é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Como garantir mais recursos para as cidades e rever as responsabilidades dos municípios? As respostas a essas perguntas é o que dezenas de prefeitos esperam encontrar hoje na reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, que reúne os administradores das cidades mais populosas do país, de 2000 a 2013, os gastos com as prefeituras cresceram 5,8 pontos percentuais. Já as receitas dos municípios só aumentaram meio ponto percentual, acentuando assim o desequilíbrio entre os entes da federação. Das 15 reivindicações em pauta para o encontro desta quarta-feira, uma quer ampliar o diálogo entre União, estados e municípios para que eles tomem em conjunto decisões sobre assuntos considerados estratégicos, como crise hídrica e mobilidade urbana. Outro ponto diz respeito à regulamentação da lei que trata da dívida de estados e municípios com a União. É que só com essa regulamentação é que é possível dar início ao processo de troca do indexador que corrige os débitos passados, aliviando assim os caixas dos governos estaduais e municipais. Outra proposta quer desonerar toda a cadeia do transporte público coletivo, permitindo reduzir as tarifas em torno de 15%. Outra mudança considerada fundamental e que estabelece um novo pacto federativo diz respeito à redivisão de recursos entre os entes federados. Segundo dados da Frente Nacional dos Prefeitos, em 2013, 57% da receita disponível ficou com a União, 24% com os estados e 18% com os municípios. A sugestão é que 40% do total fique com a União, 30% com estados e 30% com municípios. Acompanhe mais reivindicações dos prefeitos na reportagem de Dante Ascioli. Os presidentes do Senado e da Câmara já receberam os governadores. Nesta quarta-feira, é a vez de os prefeitos discutirem o Pacto Federativo, a divisão de tarefas entre União, estados e municípios. A Frente Nacional de Prefeitos divulgou uma pauta de reivindicações. Eles querem mais diálogo com os governos federal e estaduais, revisão das responsabilidades de cada ente federado e, o mais importante, mudança na partilha dos recursos. Divisão apoiada pelo senador Antônio Carlos Valadares, que já foi prefeito. Se torna insustentável a manutenção de um modelo em que os municípios arrecadam diretamente apenas 5% do total dos tributos do país e participam na base de 16% a 17% do bolo da arrecadação feita pela União. Ora, a municipalidade é o ente estatal mais próximo dos cidadãos, onde os serviços mais básicos e essenciais devem ser prestados de maneira direta, efetiva e ininterrupta. A Frente dos Prefeitos defende a aprovação de matérias que estão aqui no Congresso e tratam de 15 temas diferentes, de novas regras para o pagamento das dívidas dos municípios a mudanças na legislação tributária. Mas uma proposta de emenda à Constituição é considerada prioridade. A PEC 172 de 2012 prevê que as cidades só poderão assumir novas obrigações se a lei disser de onde vai sair o dinheiro. O que nós fizemos ao longo desses anos, desde que houve a promulgação da Constituição Federal de 88, foi retalhar o sistema tributário brasileiro. Aumenta-se responsabilidades dos estados e dos municípios e tira-se de outro lado os recursos para que eles possam realizar os serviços mais essenciais, do tapa-buraco, do saneamento, da reforma da escola, do remédio no posto de saúde, nas obras de infraestrutura. Então, o que nós precisamos é entender que neste país nós não temos mais uma federação, nós temos hoje um antifederalismo. Para tentar tirar a situação de estados e municípios da crise, o Senado instalou no fim de maio a Comissão Especial do Pacto Federativo. A reunião de hoje, André, ela segue os mesmos moldes do encontro que Renan Calheiros teve com os governadores no dia 20 de maio, quando as demandas dos estados estiveram no foco do debate. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Mariana. Confira agora a agenda de algumas comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura sabatina 2 indicados para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Marcelo Bruto da Costa Correia e Carlos Fernando do Nascimento. Sabatina também na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores examinam a indicação de Carla Santa Cruz Coelho para o cargo de diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, de Fernando Mendes Garcia Neto para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e de Jarbas Barbosa da Silva Júnior, também para a diretoria da Anvisa. A reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta quarta-feira será dividida em duas partes. Na primeira, 10 nomes indicados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público serão sabatinados pelos senadores. Em seguida, acontece uma reunião deliberativa com 18 projetos em pauta. Uma das matérias em análise é uma proposta de emenda constitucional que altera as regras de escolha dos suplentes de senadores. Pela proposta, o primeiro suplente passa a ser o candidato a senador mais votado entre os não eleitos. Para segundo suplente, da mesma forma, o escolhido passa a ser o mais votado entre os não eleitos em ordem subsequente. Outra matéria na pauta da CCJ altera o regimento interno do Senado para criar a Comissão Permanente de Transparência e Governança Pública. Atualmente, o Senado já possui 12 comissões permanentes. Isso é uma exigência do tempo presente, do que nós estamos vivendo, das mídias sociais, das redes sociais. Então há necessidade de termos uma comissão para que a gente possa debater e legislar sobre transparência dos entes públicos nas ações do Estado. Por exemplo, nós precisamos de mais transparência nas agências reguladoras, por exemplo. É fundamental que a gente tenha, digamos, uma legislação clara para que a sociedade possa acompanhar. Também nos licenciamentos ambientais, nas concessões de rádio e televisão, enfim, são vários aspectos que ainda estão obscuros e essa comissão vai se encarregar do debate e de propor essa legislação para que a gente torne cada vez mais visível diante dos olhos da cidadania toda a ação do Estado. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle tem audiência pública marcada para as 9h30. Senadores e convidados vão discutir a eficiência das entidades que compõem o Sistema S, como Senai, SESI, SENAC e outras. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. Na Comissão de Educação, haverá audiência pública para discutir o projeto que prevê dispensa por justa causa do atleta e a cláusula indenizatória desportiva para esse fim. Perguntas e comentários devem ser encaminhados ao portal senado.leg.br/audiência interativa ou ao telefone do Alô Senado 0800 61 2211. E a Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que obriga instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito a fornecer serviços ao consumidor com deficiência visual. Uma mudança na forma como o petróleo do pré-sal é explorada vai tramitar em regime de urgência no plenário do Senado. Foi o que a maioria dos parlamentares aprovou nesta terça-feira. O que está em jogo é como explorar um mar de petróleo descoberto em 2006. São 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura a 7.000 metros de profundidade entre o litoral do Espírito Santo e de Santa Catarina. A União é dona de todo esse petróleo, estimado em pelo menos 30 bilhões de barris. Para o pré-sal, o governo criou até um novo modelo de exploração. Do lucro da empresa, uma parte é paga em petróleo para o governo. São campos de grande produção, o risco exploratório é menor, então é compreensível, né, que o governo procure obter uma parcela maior da renda petrolífera. Do pré-sal, a Petrobras já retira 700 mil barris por dia. Pelo regime de partilha, a empresa atua sempre como operadora. E a cada licitação de novos poços tem que ser responsável por pelo menos 30% do investimento. O senador José Serra apresentou um projeto que libera a Petrobras dessa responsabilidade. O projeto não toca em produção doméstica, em nacionalização da produção, o projeto não se refere
A questão do método da partilha não entra nisso. A proposta visa fortalecer a Petrobras. É a favor da Petrobras, que está explodindo em endividamento. Originalmente, o projeto que muda a obrigação mínima da Petrobras deveria ser analisado apenas nas comissões, mas o senador Serra pediu que o tema vá ao plenário em regime de urgência, anexado a outra matéria. Reunidos, os líderes partidários concordaram, mas no plenário não foi tão simples. O único objetivo que pretende o senador Serra, quando apresenta o requerimento para pensamento, é fugir da votação terminativa na comissão. Senadores do PCdoB, PSOL e PT votaram contra. Com a obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única, nós teremos maior controle social sobre a taxa de produção. Vamos evitar a extração predatória e o risco de fraude nas medições para garantir que aquele óleo que é da nação, que é do Estado brasileiro, seja efetivamente do Estado brasileiro. Representantes do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo acompanharam das galerias e protestaram contra o texto do senador Serra. A sessão chegou a ser interrompida e o presidente Renan Calheiros determinou que os manifestantes fossem retirados pela Polícia do Senado. Os requerimentos para levar o projeto ao plenário em regime de urgência foram aprovados. Mas antes de ser votada, a matéria será debatida numa sessão especial, marcada a princípio para dia 30 de junho. Faremos o debate no dia 30, com convidados aqui, com senadores e senadoras participando desse debate. E depois desse debate nós vamos encontrar a adequação do texto para aprová-lo. Os senadores aprovaram por unanimidade que os pagamentos da administração pública em todos os níveis sejam feitos em documentos com código de barras. O projeto de lei complementar é de autoria do senador Blairo Maggi e segue agora para a Câmara dos Deputados. O Senado também aprovou e agora vai à sanção presidencial o projeto do Executivo que muda o sistema de benefícios do Instituto de Previdência da extinta Empresa de Planejamento de Transportes, GEIPOT. Os participantes agora vão ficar sob a responsabilidade da empresa Valec. O plenário também confirmou a indicação do diplomata Roberto Abdala para ser o embaixador do Brasil no Emirado do Catar, no Oriente Médio. A presidente da República tem até hoje para sancionar a flexibilização do fator previdenciário, atual regra de aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Parlamentares lançaram uma campanha para convencer Dilma Rousseff a não vetar a lei aprovada pelo Congresso. Quem puxou a campanha foram 2 senadores do PT, mesmo partido da presidente. Paulo Paim e Walter Pinheiro querem que Dilma Rousseff sancione o texto aprovado pelo Congresso e acabe com o fator previdenciário criado em 1999. Para os petistas, o sistema dificulta a aposentadoria dos trabalhadores. Nós estamos fazendo um apelo à presidente da República que não vete essa matéria e que abra um processo de discussão sobre previdência. Agora, se ela não quiser isso, nós começaremos um outro movimento aqui dentro para a gente arrebanhar mais senadores e, obviamente, mais deputados para a gente tentar derrubar o veto aqui na casa. Para substituir o fator previdenciário, o Congresso aprovou uma nova regra. Os trabalhadores poderiam se aposentar quando a soma da idade e do tempo de contribuição fosse de 85 anos para as mulheres e 95 para os homens. O ministro da Previdência diz que a fórmula 85-95 vai aumentar os gastos do governo em 135 bilhões de reais até 2030. E até 2060, as despesas subiriam mais de 3 trilhões de reais. A regra que foi aprovada com a emenda que foi colocada na MP 664 inviabiliza a Previdência Social num curto espaço de tempo, porque ela possibilita que as pessoas antecipem a sua aposentadoria com o valor integral. O senador Paulo Paim discorda. Para ele, as contas do governo sobre o fim do fator previdenciário são um monte de bobagem em matéria de números que são colocados. Em 10 anos economizaram 10 bi. Então é 1 bi por ano.
Como é que agora aparece o número de 40 bilhões, 50 bilhões, 3,2 trilhões? Isso é inaceitável. O presidente do Senado recebeu representantes das centrais sindicais, que também querem derrubar o fator previdenciário. Os trabalhadores promovem uma vigília no Palácio do Planalto para tentar convencer Dilma Rousseff a sancionar o projeto sem vetos. Mas o presidente da Força Sindical admite que não tem mais esperança. Nós temos a certeza que a presidenta vai vetar a fórmula 85-95. E nós trouxemos para o presidente do Senado que nós queremos que aprecie o mais rápido possível essa questão do veto. Eu sinceramente espero que não haja o veto. Se houver o veto, no entanto, nós vamos apreciá-lo no dia 14 de julho, se houver acordo com a Câmara, ou na primeira semana de agosto. A Comissão de Desenvolvimento Regional faz audiência pública daqui a pouco, às 9 horas. A repórter Sara Reis está ao vivo e traz as informações. Bom dia, Sara. Oi, André, bom dia. Os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional querem mais informações sobre os resultados das rodadas de licitações que ocorreram na Bacia da Foz do Amazonas. A área, que tem quase 261 mil quilômetros quadrados, fica no extremo norte do país, em uma região conhecida como Margem Equatoriana, que se estende pelo estado do Amapá e também pela ilha de Marajó, no Pará. Ao meu lado, o senador Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e também representa o estado do Amapá. Senador, bom dia. Há uma expectativa muito grande do estado do Amapá em relação a essas descobertas, né, para exploração de petróleo no local? Com certeza. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, dizer que isso é um fato novo, que o Amapá terá a possibilidade de finalmente poder ter benefícios através da exploração do petróleo. A gente sabe também que isso ainda está na fase de exploração, portanto, as próprias empresas dizem que nesses próximos 5 ou 8 anos ela pode ou não encontrar petróleo. Mas o que a gente quer? A gente quer saber, a par e passo, o que vai acontecer, como é feito esse modelo, até porque, para nós amapaenses, é um fato novo a exploração de petróleo na costa do Amapá. Portanto, é fundamental a discussão na Comissão de Desenvolvimento Regional, por conta de que os agentes estarão aqui hoje, representando o governo federal através do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, da ANP. Os vencedores da licitação da 11ª rodada, as empresas que irão explorar, e posso citar entre elas a Total e a Brite Petróleo, e assim, os senadores do Amapá, os senadores da comissão, para debater esse momento novo que o Amapá vive e, claro, buscar viabilidade econômica, geração de riqueza, geração de emprego, geração de tecnologia, geração de conhecimento no Amapá. E é esse que é o nosso desejo, por conta de que os blocos de exploração estão na costa do município de Oiapoque, que pertence ao estado do Amapá, a 230 quilômetros mais ou menos de distância. Agora, senador, essa região também pega ali um pouco a ilha de Marajó, no Pará. Pode haver aí uma disputa entre Amapá e Pará pelos resultados dessa exploração? Na verdade, assim, tanto o Amapá quanto o Pará, quanto o próprio Maranhão, estão, de certa forma, lutando para constituir uma base para atender essas demandas, por conta de que a exploração de petróleo gera muitos serviços em torno da própria exploração e futuramente, se Deus quiser, se for achado o petróleo na quantidade comercial, que é onde aí se dá o status de comercialização de petróleo, que é lá na frente, lógico que isso vai gerar uma cadeia de conhecimento, como eu falei ainda há pouco, de mão de obra especializada, de utilizar nossas universidades, especialmente a Universidade Federal do Amapá, para promover essa integração e aproveitar essa oportunidade para gerar conhecimento. Então, assim, gera uma cadeia produtiva que os estados estão brigando. Então, no nosso caso, nós vamos defender o Amapá e vamos lutar pelo Amapá, até pela posição da distância do estado do Amapá, que está mais próximo. Ok, senador, muito obrigada pelas informações. Vale lembrar que a região foi a que recebeu a maior oferta na história de leilões promovidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, uma oferta de quase 346 milhões de reais. André. Obrigado, Sara.
A presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos o projeto de conversão da medida provisória 665. A presidente manteve a alteração do Congresso que reduziu os prazos de carência para os primeiros pedidos de seguro-desemprego previstos na MP original. Os vetos foram a um artigo que beneficiava o trabalhador rural, quebrando a isonomia com o trabalhador urbano, e ao artigo que modificava as regras do abono salarial, cumprindo o acordo firmado durante a votação da MP no Senado. Um grupo de senadores vai à Venezuela visitar políticos de oposição ao governo Nicolás Maduro que estão presos. Em se tratando de uma missão oficial do Senado brasileiro, o ministro Jacques Wagner disponibilizou uma aeronave da Força Aérea e fez o pedido às autoridades daquele país para que permitissem o sobrevoo e o pouso na capital venezuelana. Uma delegação numa visita de solidariedade às pessoas que estão presas por se oporem ao regime venezuelano. É uma visita de caráter, eu diria, humanitário, porque muitos deles estão em greve de fome e um deles, aliás, há mais de 20 dias, numa situação muito difícil, de saúde já muito debilitada. O objetivo da reunião da Comissão de Relações Exteriores era sabatinar os novos embaixadores brasileiros no Peru e na Dinamarca. Mas o tema dominante foi a viagem da comissão para um encontro com os políticos presos na Venezuela. E aqui é preciso dizer, viu? Tem violência dos dois lados, tem golpismo dos dois lados. Não vamos com essa. Tratar alguns como heróis, democratas. Nós imaginar 2015, prisão, porque o cidadão é opositor politicamente, isso é inédito. A Venezuela comunicou à embaixada do Brasil, que me comunicou que evidentemente estava autorizando o pouso do avião da FAB, e eu vim trazer a notícia para o presidente Renan. Eles garantiram, inclusive, que vão garantir toda a circulação. Dentro da autonomia deles, eles não vão autorizar, segundo eles, a visita, como não autorizaram a outras autoridades. Mas do ponto de vista da chegada dos senadores, da conversa com os familiares, aí está tudo garantido. E é muito bom para todos os lados, para as relações diplomáticas, que a visita ocorra com normalidade. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.